Turma do propósito, e aí, meu amado irmão, Ezequiel, capítulo de número 30. Você sabe, estamos aqui todos os dias meditando na palavra, orando com você e por você e tentando viver 2026 como se fosse o último ano das nossas vidas. Capítulo 30 nos mostra o juízo de Deus, a continuidade do juízo de Deus contra a nação do Egito. Meu amado irmão, o Egito foi a maior nação do mundo antigo, sem dúvida alguma. Por 3.000 anos, na Idade Antiga, o Egito dominou sobre os povos. Isso fez com que o Egito criasse um sentimento de poder, de soberba. O faraó se intitulava sendo o próprio Deus, como vimos no capítulo anterior. Ele dizia que o Nilo pertencia a ele, mas o Senhor está dizendo que chegou o momento da derrota, chegou o momento da queda desse orgulho, e é chamado aqui no versículo 2 de dia do Senhor. É chegado o dia do Senhor. Versículo 6, o Senhor Deus diz: todos que ajudarem o Egito morrerão, e o seu orgulho e o seu poder acabarão. Mais uma vez aqui o Senhor está anunciando o fim daquela nação como ela foi conhecida, uma nação proeminente, uma nação em evidência. Como nós vimos no capítulo anterior, nunca mais o Egito se tornou uma potência como foi no mundo antigo. No versículo 10 e 11, o Senhor diz assim: eu vou usar o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para acabar com a riqueza do Egito. Ele e o seu exército cruel virão para destruir o país. Eles atacarão o Egito com as suas espadas e a terra ficará cheia de mortos. Versículo 13, o Senhor diz que vai humilhar os ídolos. Ele diz: eu destruirei e acabarei com os ídolos, com as imagens em Mênfis, e não haverá mais nenhum rei para governar o Egito, e eu espalharei o medo por toda aquela terra. E o Senhor ainda diz que o poder militar, que era um trunfo que o Egito possuía, tanto é que Judá preferiu confiar no Egito do que confiar no Senhor. O Senhor diz que o poder militar deles seria destruído. Versículo 21 e 22, ele diz assim: filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, quebrei o rei do Egito, ninguém o enfaixou para que ele sarasse, nem pôs numa tipóia para que ficasse forte outra vez e pudesse empunhar uma espada. Eu estou contra Faraó, vou quebrar os seus 2 braços, tanto que está bom como que já está quebrado, e farei que a espada caia da mão dele. O Senhor está dizendo que a queda do Egito, que a queda dessa nação orgulhosa era de uma vez por todas. Meu irmão, nós aprendemos aqui nesse texto que a santidade de Deus, ela humilha o orgulho. Deus é santo, irmãos, porque Deus é único, ele é separado, ele é um ser diferente de todos os outros. O Egito sabia, com certeza, das profecias que Deus havia dado por meio dos seus profetas, dizendo que não haveria quem poderia salvar o seu povo da nação babilônica. Eu fico imaginando o Zedequias ali tratando com o Egito. Ele disse: tem um tal de Jeremias lá que está dizendo que nós não podemos, que o Senhor está contra nós, mas nós queríamos ver aí se você poderia nos socorrer com o seu exército, quanto que vai ficar esse serviço. Meu irmão, sabendo disso, o Egito ousou tentar se opor àquele que já o havia destruído uma vez. É por isso que o Senhor está dizendo aqui: eu já quebrei o braço do faraó uma vez, eu vou quebrar 2. Tanto aquele que já foi quebrado, quando ele não aprendeu a lição, quando eu libertei com mão forte o meu povo, eu vou tornar a quebrar o braço dele, vou quebrar os 2 e eles serão ineficientes. Assim, meu irmão, a santidade de Deus, ela humilha o orgulho. Não pense você como um homem que você pode se opor a Deus. Deus humilhará você. Quem se exalta será humilhado. Você quer, meu irmão, prevalecer? Você quer sobressair? Se humilhe diante de Deus. Os humilhados serão exaltados. Você quer ascender, meu irmão? Reconheça que você nada pode sem o Senhor. Você quer ser forte? Admita a sua fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Grave que o dia do Senhor vem contra toda iniquidade. Amados, nós não podemos ignorar que o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá como veio para o Egito. Em um tempo em que eles achavam que poderiam resistir, veio súbita destruição. Eles achavam tão fortes que consideravam a possibilidade de resistir àquele a quem o Senhor havia escolhido, que era Nabucodonosor, que conseguiriam resistir aos babilônicos. No entanto, quando eles achavam que estavam fortes, veio repentina destruição. Assim também virá, meu irmão. Os que estiverem atentos, vigilantes, observando os sinais, pode ter certeza que serão encontrados assim, aguardando a vinda do Senhor. Mas muitos outros estarão vivendo, a maioria estará vivendo desapercebida, e o Senhor virá como um ladrão, em hora que ninguém espera, quando os homens, na perspectiva humana deles, estiverem dizendo paz, paz, então virá o Senhor para o juízo. É assim, meu irmão, que nos visitará o dia do Senhor.
E eu pergunto, se esse dia fosse agora, você estaria preparado? Por fim, nós aprendemos sobre a fragilidade dos ídolos. Nós não devemos confiar em nenhum ídolo. Ídolo é tudo aquilo que foi produzido por alguém, é tudo aquilo que você carrega, mas não pode te carregar. Hoje, os ídolos modernos, eles não estão, muitas vezes, configurados, não estão desenhados, não estão esculpidos. Para de associar os ídolos apenas a imagens esculpidas, feitas de barro, de madeira, de metal, pintadas em algum lugar. Os ídolos hoje, irmãos, estão ocupando muitas vezes o nosso coração, a nossa conta corrente, a nossa imaginação. Estão ocupando sites. Quantas pessoas são viciadas, são idólatras com relação a determinados conteúdos. A pessoa não consegue viver, por exemplo, sem ter todos os dias contato com conteúdo político ou com coisas proibidas. Enfim, existem muitos ídolos do coração. Sabe qual é o problema dos ídolos? Eles são apenas um engano, meu irmão. Ele não pode te socorrer no dia da sua adversidade. Tem muita gente que, quando sofre, corre para o ídolo. Usa droga, é um ídolo do coração, compra compulsivamente, porque o seu Deus é o dinheiro, envolve-se em muitos prazeres, porque o seu Deus é o prazer, mas eles só provocam uma anestesia temporária. Eles não podem te socorrer de verdade no dia da crise, no dia da visitação. Então abandone os ídolos, seja sóbrio e vigilante e aguarde, porque virá o dia do Senhor. Em tempo em que não se espera, em hora que não se aguarda, como um abrir e fechar dos olhos, como um relâmpago, assim virá o dia do Senhor para nos visitar. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você seja encontrado pronto, vigilante, pronto para se encontrar com o noivo. Que Deus te abençoe e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.